Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo 21 de maio. Agora na Espanha, 13 horas e 16 minutos. No Brasil, 8 e 16 da manhã. Gente, a BTC aqui no 4 horas segue dando vigência a uma grande cunha triangular. A agulhada dessa madrugada de sábado para domingo até agora fez a mínima em 26.890. Está fortemente ascendente em relação às agulhadas anteriores do dia 19 de maio, onde a mínima ficou em 26.630. Então a mínima de hoje ficou em 26.890. Do dia 19 de maio ficou em 26.630 e a mega agulhada de 18 de maio ficou em 26.361. Fundos ascendentes, topos descendentes. Então isso aqui está criando uma hecatombe nuclear aqui no bico dessa figura triangular. Em algum momento isso aqui vai explodir, muito provavelmente para cima. No semanal, já que a gente está entrando aqui no período de 10 dias que vão finalizar esse mês de maio, a gente está travadinho, no mensal, desculpa, a gente está travadinho na mediana do canal de Keltner. Deixa eu botar agora no semanal, na nossa salva de VWAPs, a gente está desenhando um fundo ascendente em relação ao fundo da semana passada. Deixa eu despoluir aqui, aumentar, para a gente entender aqui a movimentação da Bitcoin aqui, ó. Deixa eu tirar deixar só o nosso gráfico principal. Olha aqui, o fundo da semana passada ficou exatamente em 25.800. O fundo dessa semana ficou exatamente em 26.374. Então, fundos ascendentes também aqui no semanal, topos descendentes no semanal. O próximo candle provavelmente vai estressar a aresta superior na altura de 28.800. Então, é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, principalmente por shortados. Hoje no diário a gente está desenhando um candle comprador. Apesar da BTC estar caindo menos 0,74, a gente está desenhando um candle comprador que está ali, que chegou a fazer a máxima na madrugada em 27.277. Ou seja, estressamos a aresta superior e agora a gente veio com essa agulhada agora dos últimos minutos estressar a aresta inferior. A BTC está nervosa aqui no diário. No intraday tá um reloginho, bate na upper, volta para VWAP. Bate na lower, esgarçou, agora está tentando abrir aqui a banda de VWAP para baixo, já ela vai voltar violentamente para VWAP. No meu indicador está dando conta de que a gente vai ficar alguns minutos esgarçando a lower para depois retornar para a VWAP. A VWAP segue lá em 27.100. Eu vou encontrar um ponto seguro para ofertar os sinais na sala de sinais. Ontem todos os sinais fecharam no gain, na sala e no copy trade. Daqui a pouco eu vou ofertar, vai ser lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, a Ripple vai lançar uma plataforma para ajudar governos a emitirem as suas CBDCs. A Ripple lançou uma plataforma na quinta-feira, que ainda está em fase de testes, mas vai ajudar bancos centrais, governos e instituições financeiras em todo o mundo a emitir a sua própria moeda digital do próprio Banco Central, o novo normal. E o ChatGPT prevê 8 coisas que acontecerão com as criptomoedas até 2033, nos próximos 10 anos. Maior adoção e vai ser o mainstream de circulação de dados e riquezas, estruturas globais regulatórias avançadas, aumento do investimento institucional, interação com os serviços financeiros e adoção de blockchain pelo TradFi, pelas finanças tradicionais, que na verdade vão se fundir com as blockchains, não vai ter mais diferença em pouco tempo entre TradFi e DeFi, sustentabilidade, expansão das DeFis, inovações tecnológicas, enfim, são as 8 previsões do ChatGPT. E o ex-CTO da Coinbase faz um alerta. Apple e Google são riscos sistêmicos para as criptomoedas. Segundo esse ex-CTO, é preciso regulamentar o quanto antes as criptomoedas em outras jurisdições que não os Estados Unidos, para que Apple e Google deixem de ser uma ameaça às criptomoedas. O fato é que o ex-diretor de tecnologia da Coinbase, o Balaji Srinivasan, levantou preocupações sobre as ameaças potenciais representadas por essas duas Big Techs.
Segundo Srinivasan, governos poderiam armar os iPhones e dispositivos Androids, ou seja, os iOS e os Androids, os sistemas operacionais móveis das gigantes de tecnologia, para adulterar e eventualmente promover roubos patrocinados por governos, principalmente o norte-americano, de private keys. O fato é que a Apple e a Google ainda seriam riscos sistêmicos para as criptomoedas. Se eventualmente maliciosamente armadas por governos, principalmente o federal norte-americano, eles poderiam fazer um backdoor de rastreamento de private keys para meio que sabotar o mundo cripto. Eu não acho que já haja espaço para isso, já que a própria União Europeia já criou um marco legal dos criptoativos. Isso imporia a essas duas gigantes a perda do mercado europeu. A multa e uma eventual indenização seriam de uma ordem de grandeza tamanha que hoje estaria inviável. A pasta já saiu do tubo. Se os americanos quisessem sabotar o mundo cripto através de Big Techs, como Apple e Google, para eventualmente roubar as private keys ou eventualmente contaminar o Google Chrome para que o MetaMask enviasse as private keys para a NSA ou para a CIA para roubar as suas criptos, isso aí já poderia ter acontecido até 3, 4 anos atrás. Agora, tamanho espectro de usuários e a regulamentação dos criptoativos pela União Europeia, uma investida nesse sentido imporia um prejuízo tão grande para a Apple e para a Google e a eventual perda do mercado europeu. Isso seria um sonho para os alemães, por exemplo, que ainda não tem uma Big Tech. O sonho de uma economia como a alemã é ter uma Big Tech da envergadura de Alphabet ou Apple, e eles não têm. Se a Apple e a Google enveredassem por um caminho desse, pô, isso seria um sonho para os alemães, para os espanhóis, para os franceses, que expulsariam facilmente essas duas Big Techs da União Europeia e colocariam as suas startups para substituir essas gigantes. O fato, gente, é que a pasta já saiu do tubo e 13 países já pediram formalmente para ingressar nos BRICS, que vão ganhando força. O bloco fundado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vai ganhando protagonismo global, capitaneados pela China, que querem claramente destronar o dólar norte-americano. E a Ucrânia, através do Zelensky, que está lá na reunião do G7 no Japão, finalmente parece que vai receber os seus caças F-16. A Força Aérea da Ucrânia já incluiu um contingente considerável de caças, a Polônia já enviou caças, a Alemanha já enviou caças e agora parece que os Estados Unidos também o farão. E analistas militares estão escrutinando a estratégia do Kremlin nessa guerra russo-ucraniana e estão descobrindo algo assim que pode ser terrível para o Ocidente e para os Estados Unidos da América. A guerra do Putin não é uma guerra normal. O Putin parece que preparou o terreno para essa guerra com pelo menos 7 anos de antecedência. O Putin fez exigências aos Estados Unidos e à OTAN para que eles não expandissem a própria OTAN em direção ao leste europeu. Incluíram até a Lituânia na OTAN, que faz fronteira terrestre com a Rússia através do Oblast de Kaliningrado. O fato é que todas as exigências do Putin eram, obviamente, inalcançáveis e inexequíveis. E o Putin parece que iniciou um jogo de xadrez orquestrado com a China para sangrar as economias da Europa Ocidental e dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos agora estão à beira de um colapso econômico, estão lá brigando de forma intra-institucional para aumentar o teto do endividamento, isso já faz um tempo, e agora uma reviravolta nos mercados com uma eventual batalha que incluísse a Europa Ocidental e os Estados Unidos diretamente no conflito, porque hoje é uma guerra por procuração contra os Estados Unidos, poderia criar mais um mega déficit público com o qual os Estados Unidos não poderia lidar. A corrida armamentista que essa guerra está impondo
talvez seja um grande jogo de xadrez. Essa guerra para o Kremlin vai durar anos e parece que a China está orquestrando um movimento geopolítico concomitante a essa guerra. Então, se esse conflito se arrastar por mais 2 ou 3 anos, com esses bilhões de dólares que as economias ocidentais estão enviando para a Ucrânia, a China, com muito conforto financeiro e militar, poderia orquestrar uma invasão a Taiwan até o final dessa década e não veria nenhuma resistência ocidental, já que eles estariam em frangalhos se esse conflito russo-ucraniano se arrastar por pelo menos mais 3 ou 4 anos. O suprimento militar na Europa Ocidental está esvaziando rapidamente. A inflação voltou com força, surgiu com força na Europa Ocidental desde a criação da zona do euro. É o novo normal nos Estados Unidos. Nenhum analista geopolítico e economista consegue antever que os Estados Unidos vão colocar a inflação para dentro da meta ainda nessa década. Ou seja, tudo isso pode ser um grande jogo de xadrez que o Vladimir Putin está jogando com o Ocidente e que tem por objetivo, na verdade, o alvo não é ucraniano. É ucraniano no sentido de não deixar a expansão da OTAN entrar no território ucraniano. Mas o fato é que as ondas de choque, na verdade, pretendem atingir a economia norte-americana. Nesse cenário bizarro, para a BTC, tudo isso é muito bom. No diário, a gente segue desenhando uma cunha triangular que provavelmente vai explodir em direção a 36 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Polkadot, Kusama. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.